Meus amigos, um título justo, merecido, com vários recados, tanto para o Corinthians quanto para o Flamengo. Assim foi a Supercopa Rei 2026, com alguns heróis, outros candidatos a vilões e toda aquela pressa que a gente está habituado. Fora, óbvio, as polêmicas, né? Porque a gente não consegue viver sem elas. Verdade é essa. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp, me seguir também lá nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter e no TikTok, beleza? Seguinte, Corinthians campeão da Supercopa Rei 2026, venceu o Flamengo por 2-0 de uma maneira convincente, estratégica, bem planejada e bem executada, num jogo de novo, né, com o estádio lotado. A Supercopa tem sido um sucesso nesse aspecto. Acho que foi um jogo bem jogado, com emoções, com talvez menos trocação do que a gente viu em outras edições de Supercopa, né? A gente viu jogos meio malucos, decisões por pênaltis, muito gol, e dessa vez um pouco mais discreto, um jogo em alguns momentos muito picotado, que teve, óbvio, o início com o Flamengo tentando tomar as rédeas da partida, e isso era muito natural, né? O time que tem a posse que o Flamengo tem, a qualidade que o Flamengo tem. O Flamengo entrou com uma escalação no que tem hoje disponível, basicamente 100%. Tinha o Paquetá no banco de reservas, mas tinha acabado de chegar, uma questão ou outra para definir, de fato, nas pontas ali, mas acho que Plata e Carrascal, nesses momentos, são as melhores opções, com a Arrascaeta por dentro e Pedro à frente, Jorginho e Pulgar no meio, e a linha de defesa, que é já tradicional. Do lado do Corinthians, o Dorival, já na escalação, passou um recado de preencher mais o meio de uma maneira física, de estrategicamente tentar matar e atrapalhar o máximo possível a saída de bola e a construção do time do Flamengo, quando ele abre mão de ter um quarteto mais técnico, saca o Garro e entra com o André, preenchendo o meio com mais fisicalidade, com muito mais dinâmica e muito mais poder de marcação para jogar sem bola. E aí você tem o Carrijo e o André fazendo um papel muito importante ali de esganar tanto o Jorginho quanto o Pulgar. E com eles colocados à parte do jogo, a saída do Flamengo ficou bem pior do que o habitual, né? O Flamengo buscava os lados do campo ali com o Alexandro, que tem mais limitações para essa saída, o Varela do lado direito também, e aí você tinha a tentativa de bola longa, muitas vezes buscando o Pedro ali, uma raspada e tal, o próprio Carrascal, mas isso não funcionou. Então, já na escalação, o Dorival entendeu o que o jogo pedia e fez o Corinthians ter um início muito bom. Até com marcação lá em cima, se esperava que podia ter a postura parecida com a do São Paulo, de recuar um pouco a marcação e tudo, mas não. O Corinthians foi surpreendentemente agressivo na marcação no começo. Teve uma sequência ali de 2, 3 chances do Flamengo, né, inclusive com o Bidu salvando uma bola em cima na linha, depois o Hugo Souza fazendo defesa. Houve um momento em que o Flamengo parecia querer colocar o Corinthians nas cordas, mas isso não aconteceu. E pouco depois sai o gol do Gabriel Paulista, um gol muito emblemático também, né, pela relação que o Gabriel tem com o clube, pela emoção que ele demonstrou ao assinar com o Corinthians. Ele já queria vir para o Corinthians desde o meio do ano passado, o irmão dele era corintiano, ele dedicou o gol ao irmão, sempre foi um sonho do irmão dele, que queria ser jogador, jogar no Corinthians. Isso acabou sendo realizado por ele, Gabriel. Então é mais um personagem que demonstra resiliência, uma força mental muito grande, uma vontade muito grande de estar ali. Não só o Gabriel, mas se você olhar, o Hugo Souza é uma grande história nesse Corinthians, de um cara que se reinventou ali, o Mateuzinho, que fez uma final primorosa, o Gustavo Henrique, que foi importante no gol, né, no primeiro gol, porque ele que dá assistência para o Gabriel Paulista finalizar. Ele teve momentos muito ruins no Corinthians e se recuperou. A reta final do ano passado do Gustavo Henrique, ela é muito boa, e ele inicia o ano bem, fez uma final também muito, muito forte. No meio você tem a consolidação do Bidon com um talento produzido ali, a ponto de barrar o Garro.
O Memphis, com todas as questões e polêmicas contratuais, sendo importante de novo, teve um gol anulado, e um gol anulado muito esquisito, porque a impressão, no único replay que passou, era de posição legal do Yuri Alberto no início da jogada, e depois a arbitragem voltou a dar um impedimento, uma inexistência do Yuri no gol que foi o gol do título, né, o gol que ele dá o chapéu no Rossi e tudo, mas um impedimento até, para mim, bem mal marcado, porque o Léo Ortiz dava bastante condição para o Yuri Alberto, que é, sem dúvida, o grande personagem de resiliência desse Corinthians, né? O cara que passou pelas coisas que ele passou, na virada de 23 para 24, era tratado como nada praticamente, e de lá para cá ele constrói uma história de relevância, de gols importantes, de gols decisivos e de títulos, porque é um cara que já foi campeão paulista, campeão da Copa do Brasil e agora campeão da Supercopa. Chorou muito depois do jogo, e acho que essa reação do Corinthians mostra o quão importante o jogo era para eles, o quão importante para o clube era essa vitória, esse título, não só pela parte financeira, a gente está falando aí entre 11 e 12 milhões de reais de premiação para um clube que tem vários problemas financeiros e está tentando se reestruturar minimamente, tanto que trouxe o Marcelo Paes, ex-presidente do Fortaleza, para ser gestor com autonomia muito grande ali no futebol, e é um cara bem responsável nas tomadas de decisão. As contratações que o Corinthians tem feito são contratações muito mais low profile ali do que o Corinthians estava fazendo, muito mais discretas e muito mais baratas do que aquilo que o Corinthians estava acostumando fazer, e o Corinthians vai tentar se reorganizar em um dos momentos financeiros mais delicados da história do clube, né, com dívida crescendo e tal, batendo bilhões, e o Marcelo tem um grande desafio. Então, ganhar do Flamengo na forma como o Corinthians ganhou é muito sintomático para tentar mostrar um norte para a instituição, porque o time titular do Corinthians é bom, ele é competitivo, isso foi visto já no ano passado. A campanha na Copa do Brasil ela foi primorosa, assim, o time tomou pouco gol, uma sequência de vitórias muito impactantes. No caminho você eliminar o Palmeiras, eliminar o Cruzeiro, ganhar do Vasco na final. É claro que há um time ali, mas institucionalmente o Corinthians estava fragilizado e continua. Mas o título, ele é um recado ainda mais contra uma equipe muito mais bem organizada nesse momento, que é o Flamengo. Todo mundo que enfrenta o Flamengo é visto como não favorito, e acho que é justo. O Flamengo era o favorito, acho que todo mundo sabia disso. Então todo mundo que enfrenta o Flamengo quer se provar um pouco também, e falar, não, a distância também não é essa não, pera lá. E aí é uma busca por respeito, por autoestima, ou uma reafirmação de autoestima e de respeito, que tanto o Corinthians, quanto os seus jogadores, seus dirigentes, o próprio Dorival estavam procurando ali. Tanto que depois do jogo, várias entrevistas vão nesse caminho. Inclusive, uma entrevista muito boa do Dorival pra gente lá na GTV, falando sobre a maneira como ele saiu da seleção, como ele se sentiu desrespeitado ali, como ele se sentiu diminuído ali, e como a família nem queria que ele fosse pro Corinthians. Mas ele foi, assumiu o Corinthians e deu muito resultado. Eu vou mergulhar nisso daqui a pouco, mas eu queria reforçar que a Supercopa estava lá no Esportes da Sorte, a Copa do Brasil está lá, Libertadores, que vai começar agora, está lá, Liga dos Campeões da Europa, Brasileirão, a Copa do Mundo estará lá no Esportes da Sorte, que você pega o link na descrição do vídeo, faz o seu cadastro, já começa a brincar com responsabilidade. É um recado, obviamente, para quem tem 18 anos ou mais. O link está lá, ou você digita aí esportesdasorte.bet.br. O link que eu botei, você já cai direto na página de cadastro. Se você já tiver cadastro, você já começa a brincar ali. Se não tem, você faz rapidinho, não deve levar 4 minutos, e aí você começa a se divertir, obviamente deixando ali o que você pode perder e entendendo que casa de aposta não vai te dar nenhuma independência financeira, não vai te aposentar, não é renda extra nem segundo emprego. É pura e simplesmente uma brincadeira e uma diversão que você precisa ter muita responsabilidade ali. Se deixar de ser diversão, pare de jogar. Simples assim. Beleza? Vou deixar o recado aí enquanto a gente continua conversando sobre, porque o Corinthians deixou muito claro o quanto queria o título. E o Flamengo acho que teve pouco senso de urgência, teve uma lentidão em alguns momentos até nas trocas de passe. O Felipe, óbvio, ele tem os planos totalmente alterados com a expulsão do Carrascal, que gerou muita dúvida para as pessoas, mas o protocolo foi seguido corretamente. E aí muita gente perguntou, mas se o Felipe Luiz tivesse substituído o Carrascal no intervalo?
a substituição não ia ser autorizada. Toda vez que tem uma substituição no intervalo, você nota que o time volta com um 10 e fica o jogador que vai entrar fora para que o árbitro, o quarto árbitro, faça o procedimento. Levanta a plaquinha, a pessoa que saiu, ela já está fora e quem vai entrar adentro do campo oficialmente. Ele não volta do intervalo já no campo. Você tem um protocolo para a substituição de intervalo. Então, com as imagens revisadas e o árbitro sendo chamado ao VAR no retorno para o segundo tempo, a substituição, se tivesse acontecido, não seria autorizada. Então o protocolo foi seguido. E aí, se por acaso tivesse alguém para entrar no lugar do Carrascal ali, esse alguém não entraria. E o Carrascal seria expulso. E aí o Flamengo não ia jogar em momento nenhum com 11. Isso não ia acontecer. E o protocolo foi seguido. Você pode questionar, poxa, por que não avisou para o Flamengo logo no intervalo? Porque precisava do rito ali, da ida ao VAR e tal. Então, assim, o protocolo foi seguido, a gente pode questionar o protocolo, ok. Acho que é ruim para o treinador que planeja o segundo tempo baseado em ter os 11 e antes de começar o segundo tempo perde um jogador. E óbvio que isso muda todo o contexto do jogo, mas aí entra um outro mérito do Corinthians. O Corinthians do Dorival não se empolgou com esse um jogador a mais e não se abriu tentando agredir mais e matar o jogo logo. Continuou com a sua estratégia de monitorar o Flamengo e negar o máximo de espaço possível. Em determinado momento, acho que o Dorival correu até riscos demais ao manter o Bidon no campo e o Memphis, os dois amarelados e por muito tempo. Depois ambos foram substituídos, mas eles ficaram bastante tempo em campo, correndo risco, que todo lance que envolvia os dois, os jogadores do Flamengo, e é compreensível também, iam pedir um segundo amarelo e tal. Então o Dorival correu riscos, ele foi até menos conservador do que normalmente é. E todas as substituições do Corinthians, acho que foram, mesmo com demora, muito bem feitas. As do Flamengo, em determinado momento, eram mais no desespero. E a entrada do Paquetá, que provavelmente foi antes do que era projetado. O Paquetá teve duas ótimas participações no jogo ali de achadas, né? Ele tentou achar o Arrascaeta no primeiro momento e depois deu um passe muito bonito para o Bruno Henrique, que não conseguiu dominar, mas o lance do jogo é o bate-rebate na área, em que ele tem a chance de dominar na coxa, bater de primeira e empatar o jogo já no finalzinho. Ele bate muito embaixo na bola e perde o gol por muito, né? Não foi por pouco, perdeu por muito. E óbvio que isso vai ser falado, mas não muda em nada a decisão do Paquetá, a importância que ele tem para essa volta no Flamengo, a beleza que foi esse retorno e a importância que ele ainda pode ter no time ao longo do ano. Vale lembrar que quando o Vitor Roque chegou no Palmeiras, ele foi ridicularizado em vários momentos, o Yuri Alberto a mesma coisa, por perder gol e tal, o Rony no Palmeiras lá atrás, e depois todos se mostraram muito úteis. Então, julgar o Paquetá por esse lance é óbvio que é cruel, é óbvio que vai virar meme, é óbvio que é marcante, mas o Paquetá não virou um jogador comum porque perdeu esse gol, que de fato assim, é um gol muito perdido e que poderia ter mudado o rumo da decisão. Mas, no geral, o Corinthians foi melhor, soube travar o Flamengo, administrou bem o jogo, e quando corria risco, picotava o jogo na falta, que é uma estratégia e faz parte, né? O Corinthians fez 25 faltas no jogo, o Flamengo fez 12, e o Corinthians usou esse confronto, esse choque físico para ir matando o jogo quando sentia que podia escapulir. É um título absolutamente merecido. O Corinthians foi melhor do que o Flamengo no jogo basicamente inteiro. Jogou mais e jogou melhor do que o Flamengo. E é um justo campeão da Supercopa Rei 2026. E agora é ver a capacidade de elenco que o Corinthians vai ter na temporada para brigar nas frentes que terá. Copa do Brasil, Brasileirão, esse retorno à Libertadores, que eu acho que é fundamental para o Corinthians. Assim, o Corinthians, institucionalmente falando, ele precisa passar para o mata-mata, né? Cair na primeira fase seria muito ruim para o clube, para a instituição, para tudo aquilo que o Corinthians já sofreu na sua relação com o Libertadores. Então, acho que olhar para a Libertadores num primeiro momento é prioritário. E, óbvio, o Campeonato Brasileiro, porque, de novo, o time titular do Corinthians tem condição de brigar com qualquer um. E acho que a vitória diante do Flamengo deixa isso bastante claro. Beleza? Se inscrevam aí no canal, toque na notificação, deixem o seu like, seu dislike, comente o conteúdo. É nóis, um abraço, satisfações e vamos para cima. Valeu, até a próxima.